Olá, hoje vamos falar dessa belezura. Amo esse instrumento, cuíca. Cuíca. Tem uma nota supimba. Em 1979, 80, eu estava numa escola de samba chamada Unísio do Peruche, né? Lá na Acadêmicos do Peruche, Unísio do Peruche, aquela região lá no Peruche, São Paulo, saía daqui, de onde eu moro, em Santos, para ir para lá. Como a gente já passou por Portela há muitos anos, passei também por Mangueira há muitos anos, por mais de 10 escolas de samba de São Paulo, aqui no litoral, como ritmista, mestre bateria, até compositor, né? Então é o seguinte, as escolas de samba, ela tinha as suas cuícas que eram madeira, eram feitas de madeira, não era compensada não, madeira mesmo, e elas possuíam 3 alças. Na década de 77, 78, mais ou menos nessa época, eu cismei, porque havia muitas cuícas iguais, eu furei a cuíca. Então acabei fazendo 3 furos em cada cuíca. Em cada cuíca, 3 furos em cada espaço que a cuíca tem. Ficou aquela coisa transparente. E eu sempre uso alça. Só que quando eu fui aparecer na quadra com a cuíca, o pessoal achou ridículo. Pô, ridículo, cara. Não vai se lá com isso aí não. Tá doido? Vai acabar com a escola, vai perder ponto, cuíca furada, cuíca não sei o quê. Isso lá na década de 70 e pouco. E eu fui pro litoral com essa cuíca e guardei. Com o tempo, apodreceu, estragou, joguei fora. Agora vai fazer uns 10 anos, recente, eu tenho uma cuíca que eu chamo ela de rainha, não se encontra. Ela tem os mesmos 3 furos que eu fiz, só que ela é metálica. Ela está com alguns alunos, que eu possuo 3, 4 cuícas, então eu dou aula às vezes de cuíca, às vezes aluno, 2, 3 alunos levam malacas, eles têm lição de casa, aí eu passo pela internet, um meio de comunicação muito bom. Então nós vamos falar da cuíca, a alma desse instrumento, como eu sempre falo, couro, e hoje já se usa como nylon, assim como é usado os pandeiros, nylon, tá? O que fazemos? Desmonta, se lixa o meio, por dentro e por fora, queima-se um pequeno prego e se faz de olha só como é que a gente está, palito de churrasco, bambu, não pode ser aquela madeira. Ah, mas como é que eu vou saber que é bambu? Quando você quebra, você vai sentir as fibras. Então esse é bambu, tá? Você vai fazer o cabeçote aqui, molha o nylon precisa molhar, perdão. Você vai ultrapassar, fechar e fazer a cabeça dele. Vai cortar uma rodela de nylon menor. Coloca aqui na rodela, a cabeça vai ficar aqui e encaixa e vai pôr outra rodela por baixo. Usa-se Super Bonder 739. Tá? Você colocou, não é muito, passou embaixo direitinho e aí já está formada a cuíca. Você vai colocar um pêndulo aonde ela fica, não de entorta nem nada, por alguns segundos, por minutos, está feita a cuíca. Só que isso você tem que fazer com ela apertada, bem apertada. Você faz, tá? Colocou, porque quando você coloca, se você colocar ela fora do instrumento, a pele, quando você apertar, esse nylon vai estalar e ele quebra. Então o que você faz? Você aperta e monta ela montada. Ela vai sofrer pequena pressão, mas ela aguenta. E aí você também não pode manter no sol. Já esse aqui você pode manter no sol, couro. Então vamos falar dessa aqui. Ela tem dentro um negócio chamado gambito. Esse palito dentro chama gambito. Só que você vai ver que o meu é curto, porque cada pessoa se identifica com o seu instrumento. Ele é curtinho.
tá? Ele chama gambito. Esse gambito é um palito que tem que ser de bambu. Ele é esfregado, tá? Com gorgulhão, um pano, tá? E tem gente que usa produtos para isso. Eu não uso. Não gosto de produto, cheiro. Eu uso água. E você vai achar instrumentos que acaba você se aperfeiçoando a ele. Eu, por exemplo, me aperfeiçoo esse instrumento com flanela felpuda. Flanelinha aí tá R$2, então eu já compro 4, 5 flanelas, já guardo aí. Quando eu vou, usou, joga fora. Essa ainda não foi usada. Tá manchada, mas não foi usada. Então usou, joga fora. Mas ela vai dar para você tocar aproximadamente, depende da quantidade que você levar, ela vai de 6 até 15 músicas. O que eu faço? Eu coloco, levo umas 5 retalhos desses aqui, que é esse aqui que vocês estão vendo. Levo uns 5 retalhos desses e uso água. Não uso nada. Tem uns que põem cerveja, outros põem... Não uso nada, só água. Espremo e deixo. Uso. A cada determinado tempo estou virando ela, porque quando você vai, ela esquenta e acaba secando. Então eu vou virando. Parou uma música, 2 músicas, vou secando, vou virando, vou tal. Deu. O que eu faço? Eu coloco ela num saquinho, no espaço que a música der, misturo com as outras que estão molhadas e tiro outra que eu não usei. Aquela umidade vai ficar nela. O que acontece? Essa aqui, por exemplo, já usei hoje num samba. Mas toquei 2 músicas só, então já ficou a marca dela. Tá vendo? Então eu já tenho que usar o lado contrário. O que acontece? É aquilo que eu falo em todos os meus instrumentos. Você tem que ter a alça de segurança. Olha lá a alça de segurança. Essa alça de segurança, do meu lado, eu ponho do lado esquerdo. Tem gente que usa do lado direito, tá? E deixa a cuíca numa posição do posicionamento do meu braço. E não no posicionamento da cuíca. Você pode mexer a cuíca, mas nunca com a mão dentro ou encostado no gambito. Que ele é sensível e quebra, tá? Então tem que ter muito cuidado. Um detalhe particular nas minhas cuícas, eu não gosto que pegue as cuícas por essa alça. Ela empena e altera o som. Eu adaptei um abraço. Esse bracinho aqui, ele puxar, às vezes, porta, guarda-roupa. A outra minha tem uma que é de puxar de guarda-roupa. Essa aqui é de uma porta de correr. Por quê? Quando eu pego aqui. Não preciso pegar aqui, porque ela vai empenando a... Cada vez que você pega aqui, ela altera o preço, porque altera o som, porque ela vai empenando. E essa tem um furo, que depois ela vai sofrer mais furos. Então eu gosto do som bem vazado. A cuíca tem um detalhe, muito fechado. Nós já vimos gente que tem uma com cone, 2 cones, outro chama de corneta, outro chama... Tem, tudo é válido. O cuiqueiro, hoje no Brasil, ele está quase extinto. Quase. Nós temos aqui um dos maiores da cuíca que está aí. E ele fala, mestre, ele é o mestre, eu não. Tá? Na cuíca ele é o mestre. Eu falo, olha mestre, eu chamo ele de mestre. Mestre, o que o senhor me ensinou, eu tenho passado. Só que ele me ensinou aqui algumas coisas. Eu já toco cuíca há muitos anos. O meu cambito é identificado comigo curto. Tem gente que usa o cambito comprido. O cambito, ele existe um cuidado. Se você usar ele muito comprido, e quando você estiver tocando, ele pode te entrar aqui na mão. Já aconteceu muitas vezes com muita gente. Comigo também já aconteceu de espetar aqui. Esse pano vai em cima. E você vai usar os 3 dedos. Ó, é aqui. É isso que é aqui. É o atrito do pano com a água e o bambu. Com o tempo, esse bambu tão fininho, ele não é grosso assim, ele é bem fino, ele vai apodrecendo e você vai ter que desmontar, molhar, tirar o cambito e montar outro. Isso é uma coisa que sempre vai estar acontecendo. Usou aqui, eu tenho que achar a posição do meu braço. A posição do meu braço está aqui. Não adianta eu pôr a cuíca aqui se o braço está assim, está torto. Não adianta eu manter a cuíca assim se o braço está torto. Eu tenho que manter na posição. E a posição do meu braço é essa. E a primeira coisa que você aprende na cuíca, primeiro, a mão. Todo cuiqueiro sempre tem um pano, uma toalha, alguma coisa,
ele úmida, ele seca a mão. Por que ele seca a mão? Porque a mão vai no couro. E ele tem as notas aqui. As notas são circulares. Então ele tem que estar com essa mão seca. Porque se ele tiver com essa mão molhada, ele vai conseguir tocar. Só que o couro vai ficando molhado e vai dando a alteração da música. Então o que vai acontecer? Primeira, você puxa, é ronco. Grosso. Aí quando você puxa a segunda, é fino. Então, você relou o pano. Ó. Fino. E o que acontece? É prestar atenção que esse pano também úmido não bata no couro. Porque se bater no couro, você pode não molhar aqui, mas você está molhando o couro do lado de dentro. Então você vai lá. É aí. Agora vem aqui. Ah, mas como é que eu faço para não molhar o couro? Eu procuro usar sempre a beirada do pano para frente. Eu não preciso ter um gambito de 2 metros. Não, um gambito pequeno. O importante é como eu vou trabalhar. Tá vendo? Eu já estou enxugando a mão. Como eu vou trabalhar lá dentro a mão. Então, ó. Se você fizer o som brusco, ele não vai aceitar. Então, tá vendo? É brusco. Não aceita. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar o cambito. Eu tenho que molhar bem o cambito, deixar ele umedecer, ele ficar bem úmido e... Tudo bem? Então, a gente quer, nessas mensagens, passar para vocês, primeiro, respeitem a sua própria vontade de tocar o instrumento. Respeitem o instrumento. Não saem comprando o instrumento porque fulano toca o instrumento e eu gosto de ver e é bonito. E às vezes o seu corpo não se adapta àquele instrumento. Então compre um instrumento, mas depois que você ter certeza que é aquele instrumento que você vai aprender a tocar. Eu já tive gente que comprou um instrumento caríssimo, depois não gostou do instrumento, não deu, tinha problema, tinha não sei o quê, e acabou ficando aí com uma coisa de 600 reais, 400 reais, 500 reais ou até 1.000 reais e não está usando. Depois tenta vender, não vai achar o mesmo preço e é prejuízo. Então analisa seu corpo, o seu porte físico, o que você acha que pode tocar. Então sempre pede uma aula do lado, como é que eu faço para tocar isso, como é que eu faço para tocar aquilo. Olha, vou experimentar. Eu sempre faço assim, meus alunos passam por 10 instrumentos. Eu sei quem está apto a tocar um ou outro. Olha, você dá bem nesse. Entendeu? E ele vai indo e aperfeiçoando aquilo. Porque às vezes você gosta do instrumento, vê o fulano tocar lá um pandeiro, por exemplo, né? Ele vai lá aquela mão, você vai mal fácil. Aí quando você dá para a pessoa, ele se embanana todo. Não. Então, eu tenho um problema de pulso, eu tenho um problema no braço, eu tenho... Então, espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa. Ok? Obrigado.